Para Direito Cast, o para direito para todos. Olá, boa noite, bem-vindos a todos e todas a esta live da Juriscons, o Para Direito é para Todos. Hoje com o tema Autopacificação pelo Perdão. Meu nome é Fabrício Mussi, eu sou voluntário e professor da Juriscons, Associação Internacional de Paradireitologia. Estamos no canal do YouTube, também estamos na plataforma de podcast com o Paradireitocast, estamos na rádio RCI de Foz do Iguaçu, 1320 AM, todos os sábados às 11 horas da manhã. Também estamos nas redes sociais no Facebook da Paradireitologia e no Instagram da Juriscons. Hoje, para apresentar o nosso tema, nós temos como convidados a professora Vanderlei Terezinha Kubiak e a professora Maria Eugênia Luz. Olá, professoras. Olá, Fabrício, boa noite. Boa noite a todas e todos. Uma satisfação estar aqui com os colegas voluntários da Juriscons, né? Meu duplamente colega, Fabrício Mussi, né? Colega de profissão e colega de voluntariado, a professora Maria Eugênia Luz e também a nossa professora Ana Flávia Naves, que nos acompanha aí nos bastidores. Eu sou uma mulher, fazer minha autodescrição também, branca, cabelos loiros, estou vestindo uma jaqueta, um casaco verde claro, uso óculos de aro escuro e também um colar de pérolas. Uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar com vocês aqui nesta noite para falar desse tema, que é um tema, considero, de alta relevância, que é o perdão. Boa noite a todos e todas também. É uma satisfação para mim estar aqui com vocês nessa quarta-feira de hoje, dia 5 de fevereiro. Também com os nossos colegas, né, a professora Vanderlei, que já trabalha com esse tema, já faz pesquisa com o tema sobre o perdão, o professor Fabrício também, que é voluntário da Juriscons. Então, espero que a gente tenha uma noite de quarta-feira muito agradável para falar sobre esse tema e que a gente saia mais leve depois de entender, né, como que o perdão liberta a gente também. Então, vou ficar nos bastidores, vocês podem fazer as perguntas também, vou ficar aqui auxiliando nas perguntas, então podem mandar as perguntas que vocês entenderem pertinentes, tá? Que eu vou passar aí para a professora Vanderlei, enquanto que o professor Fabrício, e a gente vai conduzindo essa live de hoje com vocês. É um prazer enorme estar aqui. Certo. Também completando minha autodescrição, eu sou um homem, sou branco, tenho cabelos escuros, uso um óculos de aro mais ou menos quadrado e hoje estou trajando uma camisa branca e azul. E para quem não conhece ou nunca ouviu falar da Juriscons, a Juriscons é a Associação Internacional de Paradireitologia, estuda a paradireitologia, que é o estudo do paradireito e do paradever. E o que é o paradireito? O paradireito é uma ciência aplicada a estudar os princípios e normas que regem as manifestações da consciência, no âmbito da conscienciologia. Já o paradever é um outro passo da consciência ciente dos seus deveres evolutivos, faz os próprios compromissos e estabelece seus princípios e normas visando o seu desenvolvimento autoconsciente, a sua evolução pessoal. Mas vamos agora, antes de dar início, a uma advertência muito grande. Não acredite em nada do que for dito aqui. Tenha as suas próprias experiências. Nosso objetivo não é convencer ninguém, mas apenas informar. E os temas que são trazidos aqui nesta live, nos demais produtos da Juriscons e nos demais programas, são frutos da autopesquisa dos seus professores. Tenha as suas próprias experiências. Certo? Mas agora, vamos lá com a professora Vanderlei. Vamos lá, Fabrício. Olá, professora Vanderlei. Hoje temos o tema autopacificação pelo perdão. Então, nos conte, professora,
Como é que a senhora chegou no perdão e o que a senhora tem a ver com esse tema, Dô? Essa é uma pergunta preliminar, não é, Fabrício? Mas eu gostaria de endossar o que tu falaste antes, a respeito do princípio da descrença, né? Tudo que vai ser falado aqui é fruto de experiência, de autopesquisa e de pesquisa também em vários segmentos, né, que falam sobre o perdão, né? Que o perdão é um tema recorrente em várias linhas de pensamento, né? Na psicologia, na filosofia, na religião. E aqui o objetivo do meu estudo é tratar o perdão sob a ótica da conscienciologia e, em especial, da paradireitologia, né? Que, como tu falaste no início, né, o paradireito é a ciência, né, a especialidade da conscienciologia que estuda as leis evolutivas. Então, qual é a importância do perdão neste contexto, né, de evolução? Basicamente, né, é fruto das pesquisas individuais, da minha autopesquisa. Eu sempre, faz muitos anos que eu pesquiso o perdão, acho que faz mais de 20 anos, porque é um tema que sempre me intrigou, até por entender a dimensão desse instituto, né, vamos dizer assim, e qual é a importância dele nas nossas vidas. Também em função da profissão, né, porque trabalhando na área jurídica, especialmente no Poder Judiciário, a nossa matéria-prima de trabalho são os conflitos. Então, durante esses anos todos, aí, mais de 40 anos eu vou fazer agora de judiciário em abril, a gente se depara com inúmeras situações conflituosas, processos dolorosos, pessoas que vão levando aquelas mágoas por anos e anos a fio, e no caso, né, também trazendo esse tema para o âmbito da seriaxialidade, né, da ideia dentro da conscienciologia que nós vivemos muitas vidas, talvez a gente traga mágoas, ressentimentos de muitas outras vidas que nem se sabemos exatamente agora, aqui, nesse momento, como é que nós nos sentimos dessa forma. Mas também por uma questão pessoal, porque eu me dei conta, num determinado momento da vida, que eu ficava remoendo coisas, né? Não era um ressentimento, mas era ficar remoendo situações, né, que já tinha vivenciado. E então eu notei que eu tinha uma dificuldade de perdoar e eu precisava achar como fazer, né? E aí toda a pesquisa, então, foi em cima disso, né, de como que a gente aprende a perdoar. E aí eu desenvolvi, então, uma técnica que eu escrevi um verbete na Enciclopédia da Conscienciologia a respeito disso, que é a técnica do perdão. Então, ali, para mim, né, foi a forma como eu consegui lidar melhor com essa característica minha de ficar remoendo coisas e também dar o caminho para aquelas outras pessoas que tivessem interesse também nesse tema, que traz, né, no momento que a gente consegue compreender isso, traz uma pacificação íntima muito grande. Então, esse foi o motivo pelo qual eu resolvi me aprofundar no tema. Certo, muito interessante. Eu achei interessante, Vanderlei, que você fala que eu vou trazer o perdão sobre a ótica da conscienciologia e ainda, dentro da ótica da conscienciologia, sobre a ótica da paradireitologia. É interessante, porque o perdão ele pode ser visto sobre várias possibilidades, sobre vários prismas, e eu imagino que isso possa trazer uma confusão. Eu até gostaria de pedir para a nossa audiência que coloque no chat assim, o que vocês pensam, o que vocês imaginam sobre o perdão e quais são as suas dificuldades com o perdão para que a gente possa trabalhar isso durante a live. Acho que é uma excelente proposta, né? Se a gente puder contar aí com as pessoas que estão nos acompanhando aí na live, né? Trazer as suas questões, talvez a gente já possa ir ajudando a clarear um pouco essa ideia sobre o perdão. Porque o perdão tem, por exemplo, se nós formos para o aspecto da religião, ele tem uma forma, um tratamento mais voltado para a questão religiosa, questões filosóficas.
A própria medicina já traz também, né, muitas pesquisas sobre os benefícios do perdão, né, vários cardiologistas. Aqui em Porto Alegre a gente tem um cardiologista, que é o Dr. Lucchesi, que trabalha muito com a questão do perdão. Então, é um tema, né, que ele é abordado sobre diversos aspectos, mas o propósito nosso aqui é abordar ele sobre o viés evolutivo, tá? Como que nós encaixamos o perdão no âmbito, né, das leis evolutivas e desse processo todo contínuo, né, que a consciência enfrenta, né, de idas e vindas, né, no ciclo multiexistencial, né, nós temos a conscienciologia tem a hipótese, né, baseada nas experiências de seus pesquisadores, de que nós estamos num ciclo de vidas e mortes, né, vamos dizer assim, para falar um termo mais claro para os nossos ouvintes, né? Então, nós passamos um período aqui no intrafísico, experimentando, vivendo, né, tendo diferentes possibilidades de aprimoramento pessoal, em especial no convívio com outras consciências, com outras pessoas, porque é nessas relações interpessoais que nós temos um espelho de nós mesmos, né? E temos uma parte que nós cumprimos no extrafísico, que é onde a gente faz o balanço da nossa permanência aqui, vê o que deu certo, o que não deu certo, e programa a próxima ressoma. Então, nós estamos aí sujeitos, todos nós, consciências em evolução, a esse processo contínuo, até que chegue um momento, né, que a gente já conseguiu superar todas as nossas dificuldades ali, como consciências, estaremos num patamar melhor e não vamos precisar mais cumprir, pelo menos no planeta Terra, esse período intrafísico. Então, como que o perdão se encaixa nesse mecanismo evolutivo? É esse o propósito do meu estudo, né? E como que a gente pode aproveitar, né, o perdão para poder se liberar melhor, né, dos próprios conflitos e dos conflitos com aquelas consciências que nós convivemos, que eventualmente tenhamos alguma dificuldade em conviver, mas que, na verdade, são pessoas, né, são relações importantes para que a gente possa melhorar, né, e se conhecer melhor e ser mais fraterno, mais assistencial. Então, esse que é o propósito. Legal. Diante disso que você está falando, eu vou trazer aqui uma frase pensei do professor Valdo, que diz: perdão, mega acerto evolutivo. Esse mega pensante vocabular aí, ele é a síntese mais completa do perdão, porque não tem acerto maior para uma consciência do que ela conseguir se liberar das mágoas, dos ressentimentos, né, dos sofrimentos que eventualmente ela tenha passado, né, e que atribua a alguém a responsabilidade disso. Quando, na verdade, a responsabilidade pelo bem-estar pessoal é da própria consciência. Então, quando a gente se liberta desse queixismo, dessa mania de culpar os outros pelos nossos próprios infortúnios, né? Pela nossa infelicidade, por aquilo que não deu certo, né? Quando se assume a responsabilidade pela sua própria paz interior e pela sua evolução, isso é um acerto, um mega acerto realmente, porque é o melhor que a consciência pode fazer para si mesma. Se nós pensarmos assim só na questão intrafísica, né? Comprovadamente, quando a pessoa perdoa, que se ela se liberta desses ressentimentos, esses rancores, isso tem um benefício na sua saúde física, saúde mental. Imagina, então, se a gente transpõe isso, né, para uma multidimensionalidade, multiexistencialidade, os efeitos desse passo que a consciência dá em prol de si mesmo, porque o perdão, o benefício maior de quem perdoa é para a pessoa mesmo, não é para aquele que nos magoou, nos feriu, né? Porque ele tem os próprios caminhos, ele vai achar a sua maneira de evoluir, não é?
Então, o benefício é para quem perdoa. E é um grande acerto evolutivo, porque a partir daí a gente começa a ter uma outra dimensão da importância das diferenças no nosso círculo de convivência, né? Aprender a compreender melhor como que as pessoas funcionam e como que nós mesmos funcionamos também. Muito bom e muito interessante. A conscienciologia se propõe a estudar a consciência de modo integral nas suas mais variadas formas de manifestação. Então, nós temos efeitos no corpo físico do perdão, nós vamos ter efeitos na saúde mental, na emocional, mas a proposta para a direitologia, então, seria quais seriam os efeitos evolutivos desse perdão para a pessoa. E eu acho muito interessante quando nós paramos de nos queixar e nós começamos a se perdoar ou a exercer esse perdão, é uma virada, porque aí entra a paradireitologia com as suas autoprescrições, a própria conduta e a própria jurisprudência pessoal. Exatamente. Nós temos o conceito, né, que a conscienciologia nos traz de holokarma, né, que seria, né, o nosso, vamos dizer assim, os nossas responsabilidades evolutivas. Então, dentro do holokarma, nós temos o ego-karma, o grupo-karma e o polikarma, né? Então, para que a consciência consiga evoluir, né, de uma maneira linear, é preciso que ela busque se organizar de maneira a trabalhar todo esse conjunto, né? Então, por exemplo, do ego-karma, quanto mais a consciência se liberta, né, mais ela se liberta de si mesma, né, das suas próprias deficiências, das suas próprias dificuldades, né, e aí entra a questão daquela pessoa que se magoa muito fácil, que se melindra, que fica reclamando, que se ressente, né? Isso não é bom para a própria consciência. Isso atrapalha a evolução pessoal, né? Então, é preciso que a gente se dê a oportunidade de se livrar desses ressentimentos para poder se tornar uma pessoa melhor, pelo menos isto, né? Nesse aspecto individual. No grupo karma, né? Que é aquela convivência obrigatória com as pessoas com as quais nós temos aqui, seja grupo familiar, seja grupo de trabalho, né? Nós estamos inseridos, né, em diversos grupos. E nesses grupos nós vamos ter pessoas que têm afinidade conosco e pessoas que não têm afinidade, né? Pessoas com diversos temperamentos, né? E se nós formos sempre trabalhar numa questão de ficar melindrada com tudo que nos acontece nos nossos relacionamentos, né, também é uma questão muito difícil. E, além disso, né, nós estamos aqui vivendo esta vida dessa forma, com esses companheiros evolutivos, com essas pessoas que estão conosco por algum propósito. Essas pessoas não estão na nossa vida, não caíram de paraquedas no nosso círculo de relações. Então, nós temos coisas a aprender com essas pessoas, né? E temos coisas a reconciliar, porque faz parte, né, do para-dever intermissivo, né, que nós nos comprometemos. O para-dever, né, intermissivo é aquilo que a consciência, todos nós, nos comprometemos de fazer quando nós estávamos no extrafísico, nos preparando para essa vida. Então, para-dever intermissivo básico é a reconciliação com o nosso grupo evolutivo, com o nosso grupo karma. E o perdão se insere nesse aspecto de forma totalmente harmônica, aí, porque quando a gente consegue compreender exatamente o que é o perdão, né, e aí essa pensata que está colocada ali também, que é do professor Valdo, né, não há o fechamento da conta da interprisão grupocármica sem o perdão de ambas as partes envolvidas. Na verdade, até, assim, se uma pessoa perdoar, para ela já está bem, né? E, então, abraçar o perdão é uma condição otimizada para quem pretende ascender evolutivamente. Então, é um compromisso também, né, evolutivo,
nós aprendermos a perdoar e a conviver com todas as pessoas com as quais nós interagimos. Sem falar ainda num outro conceito que o professor Valdo trouxe, que é bem mais avançado, né? Que é o perdão antecipado universal. Então, quando a consciência consegue chegar num patamar, né, evolutivo, em que ela não se magoa mais, não se machuca mais, que ela já está imune a essas questões todas, antecipadamente já está tudo perdoado. Quer dizer, não precisa nem haver o perdão, não há nem reflexão a respeito da necessidade de perdoar, porque isso já existe automaticamente, uma vez que aquela consciência já superou, né, essas questões mais egóicas e está apta, né, a não se melindrar com as coisas que acontecem no dia a dia. Certo, muito bem. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, antes da participação do pessoal. Para quem não conhece e não está familiarizado com os conceitos da Conscienciologia, Conscienciologia tem um conceito chamado curso grupo kármico, em que ela examina as inter-relações entre as pessoas conforme uma escala. Então, nós temos desde a primeira pensada que nós falamos da interprisão grupo kármica, que é quando as duas consciências estão, de certo modo, amarradas uma à outra, que ficam, não conseguem se libertar no sentido, não conseguem evoluir daquela relação, porque estão mutuamente se praticando atos que demandam recomposição. Vai passar por vários estágios, a vitimização, a recomposição, a libertação do ego, até chegar no que nós chamamos polikarma, que é essa condição do perdão antecipado. Então, o perdão é uma chave para se movimentar nessa escala de prisão. Agora, se é tão bom assim o perdão, e se ele tem tanta vantagem assim, Vanderlei, eu tenho que fazer uma pergunta, porque daí fico pensando lá assim, se o perdão é bom, tem todos esses efeitos, como é que eu não consigo perdoar? Por que é tão difícil perdoar? Na verdade, tem vários dificultadores aí que a gente pode trabalhar em cima, né? É uma questão de autopesquisa. Mas vamos dizer assim, que um sinal importante que nós temos que observar é que quando algo nos afeta, algo nos irrita, algo nos tira do sério, algo nos deixa magoado, ferido, tem aí um sinal de que nós precisamos corrigir alguma coisa em nós mesmos, né? Aí entra a autopesquisa, né, que faz parte dessa técnica toda do desenvolvimento do perdão, né? Porque se nas nossas relações, né, onde nós temos afinidade, que tudo flui bem, nada nos incomoda, tudo certo, né? Tudo ótimo. Mas naquelas relações em que a gente começa a sentir um certo desconforto, uma certa raiva, uma certa, de alguma forma, um incômodo, de alguma forma, está sinalizando que o problema, na verdade, é conosco, né? Então, o primeiro passo é a autopesquisa. E aí nós temos que ver, né? Se nós temos tendência à autovitimização, é um dificultador, né? Se nós temos, assim, um individualismo muito grande, né? Um viés muito competitivo, se nós somos muito narcisistas, né? Se nós temos, assim, somos muito reativos a qualquer estímulo, né? Porque deixamos que a reatividade prevaleça sobre a reflexão quando a gente vai dar alguma resposta, né? Uma questão muito interessante também que dificulta o perdão é quando, né, as ofensas, quando essas mágoas são provocadas por pessoas muito próximas a nós, né? A intimidade gera muito mais sofrimento. Então, tem até um estudo, né, da psicologia, enfim, da neuropesquisa, que a dor, né, por uma rejeição, por uma traição, ela é igual a uma dor física.
Então, o cérebro ele é ativado nos mesmos pontos em que se sofre uma dor física. Então, isso dificulta muito mais o processo do perdão, nesses casos mais agudos, né? E outra coisa também é o que a gente chama de gap de injustiça. Quanto mais a consciência se sente injustiçada por algo que lhe aconteceu ou não lhe aconteceu, né, que ela gostaria que acontecesse e não aconteceu, né? Esse gap de injustiça, que quanto maior, né, a sensação de injustiça, mais difícil para a consciência perdoar. Então, tem uma série de situações aí que a gente pode analisar, né, trazer para si, para a autopesquisa, e ver onde, né, que nós nos encaixamos nisso aí. Então, quando acontece algum fato que nos tira da nossa harmonia, cabe a gente parar e analisar o que aconteceu, né? Por que eu me magoei com isso, né? Porque eu esperava daquela pessoa um comportamento diferente, porque eu tinha uma expectativa em relação a determinada situação, a determinada pessoa que não se aconteceu, né? Não. Ou, assim, eu tinha regras, né? A gente chama de regras não executáveis, né? Eu crio regras de convivência, mas as pessoas não sabem das minhas regras, né? Então, quando as pessoas descumprem as minhas regras, aquilo me deixa incomodado, irritado. Então, são uma série de fatores que podem ser analisados, aí entra a autopesquisa, e aí entra também um outro conceito que a conscienciologia trata e que também se trabalha no curso, que é do autoimperdoamento. Pode parecer, bom, mas como autoimperdoamento? Todo mundo diz que a gente tem que se perdoar. Não, mas não é bem assim, né? O autoimperdoamento, ele significa não se permitir mais errar por coisas que nós já não deveríamos mais estar fazendo, né? Então, não é a gente passar a mão na própria cabeça e dizer, ai, coitadinha de mim, eu sou uma vítima, eu sofro, né? Então, eu sou assim. Ou, né, dizer, eu fui injustiçada, eu não sou compreendida. Então, o autoimperdoamento, muito antes, pelo contrário, de ser algo que prejudique a consciência, ele força a consciência a se analisar, né? Perceber os traços falhos que ela ainda tem, né? As deficiências, e buscar a se reciclar a respeito daqueles traços. Então, basicamente, assim, uma síntese, né, que eu pude trazer aqui, eu acho que esses são alguns dificultadores do perdão e que cabe a cada um analisar onde é que a gente se encaixa nisso. Nossa, muito bem. Eugênia. Temos algumas questões aqui no YouTube, pessoal, né? A professora Vanderlei fez aí uma síntese profunda a respeito desse tema. E o pessoal também está interagindo aqui, ó. Tem a Ana Flávia, nossa, né, voluntária, Ricardo, de São Paulo, tem a Marise, do Sejus de Lajeado, a Edla, de Tramandaí, tem a Marise também falando que não vê sentido em guardar mágoas, né? Porque ela acredita que cada situação que a gente vive é um aprendizado para a nossa evolução. E quando a gente compreende isso, tudo flui de maneira mais leve e equilibrada, né? Então, está em consonância aí com o que a professora Vanderlei falou. Exatamente, Marisa, isso mesmo. Essa é a ideia. Tem a Miriam também, a Aride, Edla Machado, enfim, gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui, ó. Estão falando que o perdão é libertador. Tem a Neide também, Romão, e a Marise, ela continua dizendo que cada pessoa que cruza nosso caminho traz alguma lição, seja um aprendizado positivo ou até um desafio que nos faz crescer. É verdade, concordo com tudo que foi falado aí da Edla também, o perdão é libertador, e a Marise também, acho que realmente é isso aí. Nós estamos aqui para aprender, né, convivendo com outras consciências, né? Porque se a gente pudesse ficar sozinha, isolada numa montanha, né, não teríamos oportunidades, porque a gente aprende realmente com as diferenças, né? A Miriam também, de Tyler, ela fala que uma consciência calcada na culpa não é restaurativa, que o perdão é poder seguir em frente com a força do amor. Obrigada, exatamente, exatamente, Miriam. A autoculpa leva a gente para o buraco, não ajuda em nada,
só faz a consciência se depreciar. Então, não é por aí, né? A autoculpa não leva a lugar nenhum. Muito bem. Muito interessante. Mas, Vanderlei, a gente está falando aqui em perdão, estamos falando em dificuldades de perdão, e você falou do curso. Então, exatamente. Vamos aproveitar esse gancho e falar do curso que você está trazendo agora para Foz. Pois é, agora neste fim de semana nós vamos ter, então, a terceira edição do curso em Foz do Iguaçu. É um curso presencial, a gente vai trabalhar muito todas essas questões, aí a proposta do curso é que a gente faça uma autopesquisa, tá? Cada um dentro dos seus limites aí, né? De verificar, né? Primeiro entender, né, o contexto do perdão, nesse fluxo evolutivo, né, nessas leis evolutivas, onde é que o perdão se encaixa e como que a gente pode lidar melhor com isso, tanto no nosso âmbito ego-kármico, grupo kármico, policármico, né? E esse curso tem laboratórios, né, de bioenergia, a gente trabalha bastante com energia, faz também muita atividade, como eu já falei, de autopesquisa, para a gente compreender e poder se orientar melhor aí nas nossas relações, tanto as relações intraconscienciais, né, de nós, consciências, conosco mesmos, porque nós vamos ter que conviver conosco para sempre, né? Se existe algo que está no contexto egokármico, é esse. Quando eu li essa frase da professora Malu Balona no livro a autopacificação pela reconciliação, né? Não, como é que é? Autocura pela reconciliação, que a professora Malu diz assim, que nós estamos condenados a conviver conosco mesmos pela eternidade. Isso me chocou muito. Porque que tipo de pessoa que eu quero ter para conviver comigo? Né? Se eu vou ter que conviver comigo para sempre, né? Será que eu gosto de mim? Será que eu tenho orgulho dessa pessoa que está aí sempre comigo? Eu não tenho como tirar férias de si próprio, né? Então, tanto nesse contexto egokármico, quanto nas nossas relações interpessoais, e até, sim, vislumbrando a possibilidade da gente se tornar uma consciência inofendível, né? Ou seja, aquela consciência que não se machuca mais, não se melindra mais, né? Que pode estar apta, né, a conceder desde já, né, o perdão antecipado universal, porque para ela não faz mais sentido se sentir frustrada, magoada, melindrada por coisas que estão fora do alcance dela. Muito bom, olha só quanta coisa boa vamos ter no curso. É isso aí, vamos lá, vamos aprofundar esse aprendizado, porque hoje a gente está só falando assim, muito brevemente, né? É um espaço curto aqui que nós temos, mas só para já dar uma ideia do que nós vamos trabalhar. Nós temos uma pergunta também aqui, ó. É o Luciano Renier. Ele gostaria de saber a relação do sobreparamento das situações prejudiciais na ótica do paradigma consciencial. Essa é uma pergunta. E depois ele fala, tem relação com perdão antecipado ou pós-antecipado? Sim, tem toda a relação, né? O sobrepairamento é uma técnica que a gente pode usar quando a gente está com algum conflito, né? Já que nós estamos falando de perdão, né, vamos falar assim em conflitos que envolvem a nossa pessoa, né? É difícil, quando a gente está envolvido num conflito, ter esse distanciamento, mas essa técnica do sobrepairamento analítico, ele nos permite que a gente procure se colocar numa situação de se distanciar daquele conflito e olhá-lo como se não fosse conosco, né? Como se fosse uma situação que nós não estamos envolvidos. Então, se a gente consegue fazer isso, de analisar aquela situação com um distanciamento necessário, com isenção, né? Aí já tem uma grande relação com o perdão, né? Porque nós estamos vendo, sem colocar ali
as nossas expectativas, as nossas necessidades frustradas, e às vezes a gente pode até entender melhor qual é a nossa posição naquilo ali e o quanto nós contribuímos de alguma forma para que aquele conflito existisse, aquela situação existisse. E se a gente achar que não tem, né, de alguma forma, né, não contribuiu, pelo menos nós vamos ter uma visão panorâmica da situação e poder achar melhores soluções para lidar com aquilo. Tem tudo a ver, sim, essa relação de sobrepairamento com perdão. E aí, dentro disso, eu também gostaria de ver como é que faz esse sobrepairamento, já que ele falou sobre... Né? Então, como é que a gente chega nessa condição desse distanciamento? Como é que a gente... O que é preciso fazer para chegar nessa condição? É uma técnica de análise, né? No primeiro momento, a gente tem que procurar manter um nível, né, de equilíbrio pessoal, né? Procurar se distanciar naquele momento daquelas emoções, né? Por exemplo, quem faz as técnicas bioenergéticas pode fazer uma manobra bioenergética, fazer um estado vibracional e procurar olhar aquela situação como se estivesse, né, vamos dizer assim, bem distanciado no alto de uma montanha, né, ou assim, como se aquela situação não tivesse nada a ver conosco. Não é fácil, realmente, porque quando a gente está envolvido, tem todos os aspectos aí emocionais que interferem ali. Mas é uma questão de treinamento, quanto mais a gente treinar e procurar fazer isso, de olhar com um olhar neutro uma situação na qual nós estamos envolvidos, mais lucidez e discernimento nós vamos ter para saber qual é o melhor passo, qual é a melhor atitude, né? Como que nós vamos agir, se é caso de agir, se é caso de não agir também, né? Pode ser que seja um caso de não agir, né? De uma omissão superavitária. Então, a certo é que quanto mais distanciamento nós pudermos ter de uma situação, não nos colocarmos no centro do furacão ali daquele problema, né? Procurar olhar um pouco de fora, nós vamos ter mais discernimento e lucidez para achar as melhores soluções. Muito bem. É treino. Na primeira vez pode ser que não dê muito certo, mas a gente vai fazendo, como toda técnica, né? Quanto mais a gente usa, mais vai funcionando, aí até que vai chegar um ponto que aquilo ali vai se tornar uma coisa natural para nós. Vanderlei, vamos pegar um outro aspecto. A gente falou de perdão, falou de muito efeito e consequência boa do perdão, mas, eventualmente, eu me questiono assim, será que perdão tem limite em algum momento? Algum momento, será que ao perdoar eu não estou criando uma situação pior? Tem algum critério assim para a gente ver que... Essa é uma pergunta bem importante, Fabrício. Eu acho que é uma pergunta super interessante mesmo, porque o limite do perdão é o acompliciamento anticosmoético, né? Então, assim, se nós vamos entrar numa situação, né, em que sabidamente é algo que alguém está fazendo que não é certo, né? E apoiarmos isso, nos acompliciarmos com isso, né? Aí nós vamos entrar na questão realmente do limite do perdão, né? Agora, precisamos entender também o que não é o perdão, porque às vezes a gente pensa assim, tem um conceito equivocado a respeito do que seja exatamente o perdão. Então, eu acho que é importante também a gente saber o que não é, às vezes clareia mais do que explicar o que é. Então, por exemplo, perdão não é aceitar uma injustiça, né? Não quer dizer que eu compactue com uma injustiça que foi feita, seja para mim ou seja para outra pessoa, né? Inclusive, não quer dizer que eu vá abrir mão de algum direito, eu posso perdoar a pessoa e não abrir mão de direitos que eu acho que são importantes para mim, né? Então, não é condescendência, não é passar a mão por cima de quem praticou algo anticosmoético, né?
algo errado, algo ilícito, porque isso aí é acompliciamento, né? Então, eu posso perdoar e, ao mesmo tempo, né, tomar providências se eu acho que aquela pessoa está praticando algo que não é correto, né? Também não é esquecer o fato, simplesmente esquecer o fato, isso não é perdão, porque se não houver perdão, esse fato não vai ser esquecido, ele vai voltar daqui a pouco. Às vezes a gente diz assim, já esqueci isso aí, não tem mais. Esqueceu, vamos ver se esqueceu realmente, né? Porque se não tiver um processo ali de cura nessa situação, esse esquecimento é meio que botar as coisas embaixo do tapete, né? Não é desculpar o mau comportamento também, né? Achar que não, tudo certo, né? É assim mesmo, isso também não é perdão. Também não é ignorar os próprios sentimentos, porque às vezes a gente pensa assim, eu não me magoo assim tão fácil, né? Às vezes a gente tem uma visão equivocada de si mesmo, acha que não se magoa muito fácil, né? Ou é muito orgulhoso para admitir que se sentiu magoado, ou se sentiu triste de alguma forma, e ignora os sentimentos. Isso não é perdão, tá? E outra coisa, não é mascarar o sofrimento também, né? Faz parte do processo de perdão admitir que sofre por aquilo, porque se a gente não admite que sofre, não admite que aquilo causou sofrimento, a gente não vai seguir adiante enquanto não aceitar isso, né? Também não é passividade em relação abusiva, isso aí a gente vê direto, né, nos processos, principalmente de violência doméstica, não é, Fabrício? Que as vítimas de violência doméstica perdoam, né, se sujeitando a uma situação abusiva. Então, isso também não é o verdadeiro perdão. Então, tem limites, realmente tem limites. Mas o que não interfere, esses limites não interferem, né, no bem-estar que a pessoa que perdoa conquista com perdão. Então, nós podemos, ao mesmo tempo, perdoar e responsabilizar o outro, sem que isso seja necessariamente um desejo de vingança. Exatamente, né? Porque a intencionalidade é que vai balizar, né, se realmente nós chegamos ao perdão ou não. Tá? Então, a intencionalidade, né, como é que o resultado da decisão, os efeitos que a gente sente no holossoma, o bem-estar, né, pessoal, isso que vai definir se houve perdão ou não. Inclusive, o perdão pode ser silencioso, a gente não precisa nem dizer para a pessoa que perdoou, porque o perdão é para si, o perdão é para quem doa, para quem dá o perdão, né? Não é para quem causou a ofensa, o problema, a mágoa, o ressentimento, não é para quem, entre aspas, fez aquilo que não deveria ter feito ou não fez aquilo que deveria ter feito. Então, o perdão é para quem perdoa. Então, pode ser silencioso, né? Não precisa ser dito, a pessoa não precisa estar arrependida para a gente perdoar, a gente não precisa compreender a pessoa, não precisa saber por que ela fez aquilo, porque o perdão é para quem perdoa, né? Esse que é assim, é o paradoxo maior do perdão, é que ele é benéfico para quem perdoa, né? Claro que para o perdoado também, né, ele vai ter efeitos, mas principalmente o efeito maior é para quem perdoa. Muito bem. Tem pergunta aqui, professora Cristina também está aqui conosco, perguntando sobre se a professora Vanderlei pode comentar sobre autoimperdoamento cosmoético sob o viés da paradireitologia. Sim, boa noite aí, professora Cristina, muito bom tê-la conosco aqui também. Esse é um tema de pesquisa também, o autoimperdoamento cosmoético, porque, como eu falei antes, né, nós trabalhamos com esse binômio autoimperdoamento e heteroimperdoamento, que propulsiona a evolução da consciência, né, esse binômio. Então, o autoimperdoamento, ele é diversamente do que o termo pode fazer a gente pensar, né, que ele é algo que a gente vai se chicotear, se punir, se culpar. Não, é bem pelo contrário, né? Inclusive, no verbete que eu defendi, eu propus ali um acrônimo que é o autoimperdoamento,
ele pode ser sintetizado no acrônimo AMAR, né? Então, que é autopesquisa, metapensenidade, que é, ou seja, pensar sobre como nós pensamos, sentimos e agimos, né? Refletir sobre a nossa ação, né? Autoaceitação, porque primeiro a gente tem que se aceitar, né? E reciclagem, né? Então, autoaceitação não significa se conformar em ser o que a gente é, né? Com aqueles traços que a gente acha que precisa mudar, não é isso? Aí vem um passo seguinte, que é a reciclagem. Então, o autoemperdoamento é um exercício de amor próprio, porque nós vamos nos procurar nos conhecer com a autopesquisa, procurar refletir sobre a nossa pensenidade, ou seja, como é que a gente se movimenta, né? Como é que a gente pensa, como é que a gente sente e como é que a gente atua, né? Aceitar que nós temos esse problema, vamos dizer assim, esse defeito, esse traço, ou que não temos, e reciclar. Então, o autoemperdoamento, ele nos ajuda a nós conquistarmos uma autoestima saudável. E essa é a proposta do autoemperdoamento cosmoético, né? Para isso tem técnicas de autopesquisa aí que a gente trabalha, e o objetivo sempre é o bem-estar da consciência. Certo. Então, como tudo na Conscienciologia, não podemos fugir da autopesquisa. É verdade, e a autopesquisa é o que nos ajuda aí a nós compreendermos e para que a gente possa ter um ganho evolutivo, né, nessa nossa passagem por aqui, né? Certo. Outros temas, outras relações do perdão com o curso vai trazer, o curso vai trazer técnicas, já falou de autopesquisa, e olha só, vamos para a pergunta da Cristina e depois... Essa pergunta é boa também, porque exatamente, eu acho que isso aí vem bem ao encontro da questão da autoculpa, né? Porque a postura religiosa, né, ela nos traz muita culpa, né? Então, principalmente nas religiões cristãs, né? Porque se Cristo morreu na cruz, como é que nós vamos, por nós todos, né? Sofreu por nós, como que nós vamos ser felizes, né? Então, entra muito a questão da autoculpa, né? Do autoflagelo, de não se sentir merecedor, de ser feliz, de conquistar melhores condições evolutivas. Então, o autoemperdoamento, ele clareia isso, porque a gente atua de uma forma técnica, né? Fazendo assim, justamente vendo, né? Na nossa autopesquisa, onde que às vezes a gente tem, e até eu vou dizer aqui, quando eu pensei em escrever o verbete, que depois eu dei o título de autoemperdoamento cosmoético, eu pensei em escrever consciência autoculpada. Então, só aí já teve uma reciclagem de uma postura religiosa, né? Porque é uma tendência da gente que foi criada, né? Muitas vezes, né? Em situações assim, de se sentir muito autoculpados por tudo e não se permitir ser feliz, ter liberdade consciencial, né? Então, é realmente uma importante técnica, uma importante ferramenta para que a gente possa rever melhor esses conceitos aí, porque todos nós viemos aqui para sermos felizes, né? Não para nos sentirmos culpados, nem menores, nem acharmos que não somos dignos, né, de nos sentirmos bem. E o autoemperdoamento nos ajuda a compreender isso. Certo. E aí nós estamos nos encaminhando para os minutos finais da nossa live. Eu queria aproveitar para a professora, a amiga Vanderlei, e perguntar: e qual é a relação entre o perdão e a mega fraternidade no nosso processo evolutivo? É fundamental aí,
porque na medida em que a gente vai se aprimorando em aprender a perdoar, porque todos nós podemos aprender a perdoar. No nosso estágio evolutivo, a gente não nasce sabendo perdoar, né? Se a gente já tivesse isso, certamente não estaríamos aqui. Então, na medida em que a gente vai aprendendo a perdoar, né, nós vamos nos tornando consciências mais fraternas, mais assistenciais, né, até chegar, né, como nós já falamos antes, a uma situação de perdão antecipado universal, né, de nem precisar mais pensar, né, em perdoar, porque isso já se torna automático. Então, isso é um exercício de mega fraternidade. Vai chegar um momento em que a gente vai ter vai ter essa técnica consolidada junto com tantas outras, né? Não só perdão, mas a questão da gratidão e tudo mais, né? Que eu acho que são importantes e tem tudo a ver então com a mega fraternidade, né? Porque é um exercício de fraternidade perdoar, e quando a gente conseguir atingir um patamar evolutivo em que a gente nem precisa pensar mais em perdoar, que isso já seja automático, é um grande passo para a mega fraternidade. Olha só, interessante, gente. Olha quanta coisa boa nós vamos ter nesse curso, na sequência, nesse final de semana, técnicas para perdão, ver o que é perdão e o que não é perdão. É certo. Eu queria começar e convidar a professora para fazer suas considerações finais aí, para que a gente possa dar encaminhamento à nossa live. Eu, sobretudo, quero agradecer, né, a parceria dos colegas da Juriscons, né, todos que estão aqui comigo nessa sala virtual, e os que nos acompanharam pelo YouTube, a todas as pessoas que nos acompanharam, e eu vejo que tem amigas, a Edila é uma amiga de longa data, né, de muitas vidas. Então, assim, agradecer as perguntas que foram feitas aqui, a oportunidade da gente debater esse tema, e convidar aqueles que estiverem em Foz do Iguaçu, que têm interesse na autopacificação e querem também conhecer o perdão pelo viés da paradireitologia, que estejam lá, que serão muito bem-vindos. Muito obrigada aí por tudo. É jóia. Bom, eu já fiz esse curso, sou suspeita para falar, mas também posso falar que isenção, né? De que me ampliou muito a questão de entender realmente a diferença do que é perdão, do que não é perdão, e intraconsciencialmente mexeu bastante comigo em alguns aspectos, né? Porque o perdão, ele é uma prisão. Então, como é que é um processo também? Como é que a gente faz isso? Então, é um investimento, como a própria professora falou também, né? Tem 20 anos estudando sobre isso. As coisas, elas não são estanques, de uma hora para outra a gente vira, né, a chave, mas essa chave ela vai virando gradativamente. Então, isso para mim agregou bastante. O curso é muito bom, gente. Experimente, não acredite em mim. Tem as suas próprias experiências no nosso curso, fica o convite para o curso do perdão também. Eu também já fiz esse curso em outras oportunidades. A minha experiência foi positiva, e eu acho que o que mais traz de útil num curso desse é você começar a virar a chave e começar a se perguntar, mas por que eu me sinto ofendido? Porque a partir daqui eu trago para mim a autorresponsabilidade em começar a mudar essa situação e passo a terceirizar. Essa é a proposta da paradireitologia, assumir as responsabilidades evolutivas. Muitos agradecimentos aqui, Lúcia Marques também, então, Iris, Cristina, Leandro, Geni, Walt, Fabiana Catai, que nós lembramos dela no início, Nívia Terezinha, então, muita gente aqui agradecendo a live, fazendo alguns comentários, a Maria Ângela Sestari também, parabenizando pela live, e nós aqui agradecemos, né, vocês estarem aí conosco nessa noite. Certo, muito obrigado. Maria Eugênia, podemos passar para os nossos reclames? Sim, nossos comerciais.
Então, vamos lá, né? Então, a gente falou do curso da professora Vanderlei, que é esse final de semana, sábado e domingo, curso do Autopacificação pelo Perdão. Então, a gente quer a paz, né? A paz externa, mas a paz, a gente não consegue uma paz se não tiver autopacificação. Tudo começa pelo auto, né? É um curso sem pré-requisito, então, quem tiver interesse, né, lá no discernimento, na sala 104. Nós estaremos lá no sábado e domingo, né, a professora Vanderlei. E também, o próximo, esse curso, quem está à distância pode fazer, que é uma oficina de condutas paradireitológicas, para quem quer conhecer um pouco o que é a Conscienciologia, né, entender como é que funciona. Então, propiciar o tema, coexistência desvinculada, que é a respeito desse tema, né, a luz da paradireitologia. Então, vamos apresentar verbetes, assim como a professora Vanderlei falou, quem não conhece, um verbete é um tema de pesquisa que a pessoa apresenta, o cosmograma, que são muitas notícias a respeito do tema, né, que a gente pinça e traz. Conscienciograma também é um livro bem interessante para se auto-pesquisar, e, ao final, fazer uma cláusula do Código Pessoal de Cosmoética. Então, é bem interessante também, e vai ser nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2025 agora. E esse curso, então, quem está à distância pode fazer online, só entrar lá no site da Paradireitologia, tá bom? E o próximo, nós da Juriscons vamos fazer 20 anos, ou 10 anos, eu já estou numa pré-cognição. Uma década, né, que a gente está nessa instituição que estuda a paradireitologia, e para comemorar essa primeira década, nós vamos realizar esse curso de campo bioenergético, né, que chama Teáticas da Mega Fraternidade, com os EPICONs, professores, Cristina Aracaki e Marcelo Silva. Esse curso também é muito interessante, porque vai otimizar a autorreflexão, o aprofundamento nas questões da mega fraternidade, do paradireito, a partir dessas vivências que são realizadas ali nos campos bioenergéticos e os debates, né? Então, qualificar as relações, melhorar a conduta anticonflitiva, como a própria professora já falou, né? Desenvolver a mega fraternidade, como é que a gente faz isso, né? E dinamizar a intercompreensão, que também é um pré-requisito bem importante para a gente entender o processo do perdão, né? Então, é isso. E é dia 26 e 27 de abril, essa é presencial, em Foz do Iguaçu, lá no auditório CAEC. Tem inscrições, as inscrições até dia 28 de fevereiro tem desconto, então nós temos apenas 36 vagas, e é um curso que vai encher, eu estou dizendo para vocês que vai encher, então se inscrevam logo, tá bom? Então fica aí esse convite, mais uma vez a gente agradece a participação de todos, os comentários, as perguntas, a interação de todos vocês. Certo. Só acrescentar aos interessados no curso Teáticas da Mega Fraternidade que este curso ele tem pré-requisito, que é um curso de entrada na Conscienciologia, o conhecimento da Conscienciologia, e também por ser um curso de imersão, a pessoa terá que ficar hospedada ou no Village, no CAEC, ou no Hotel Interlúdio. Certo? Estamos nos aproximando agora do nosso final. Vanderlei, muito obrigado, parabéns, maravilhoso, esse tema é fantástico, e eu desejo a seus alunos e aos que ainda vão se inscrever até domingo, um excelente curso, corram porque as inscrições são limitadas. Eugênia, obrigado pela parceria. Ana Flávia, obrigado pelo apoio. Aos meus colegas voluntários que estão assistindo e à audiência, e a todos que nos assistem, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sua atenção. É com vocês e para divulgar essas ideias que nós estamos aqui. Então, aproveitem, assistam e verifiquem, e não deixem de consultar os eventos da Paradireitologia, no canal do YouTube da Paradireitologia, no Facebook, no Instagram, programa da rádio aos sábados pela manhã, e também as plataformas de podcast com o nosso Paradireitocast. Muito obrigado, muito boa noite e até a próxima.
Boa noite a todos e todas. Até a próxima. Fala Direito Cast. O Para Direito para todos.